Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder perguntas frequentes aqui no canal, ou talvez não tão frequentes, mas perguntas que eu vejo sempre que vocês me fazem. Eu tirei print aqui de umas e vou ler a primeira para vocês. Essa aqui, Nil, bom dia. Me fala uma coisa, esse aparelho serve em qualquer máquina que tem pontos decorativos? Amei sua explicação, você é ótima para explicar. Parabéns, eu quero esse aparelho na minha máquina Singer Facilita 37 pontos. Gente, essa é uma pergunta que muita gente faz aqui, que é, quando eu falo vídeo de calcadores, ou tô fazendo a roupa e mostro um calcador, muita gente pergunta, Nil, minha máquina é tal, a Brother é tal, modelo, número tal, 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 tal. Serve na minha máquina? Gente, eu não sei informar se serve em todas as máquinas. Os calcadores que eu mostro aqui, a única coisa que eu sei é que são para máquinas domésticas. Máquina tipo essa, doméstica eletrônica ou doméstica mecânica mesmo. Ou seja, os calcadores que eu uso aqui no canal, todos não são para máquinas industriais. Retas industriais não são, são para máquinas retas domésticas. Isso eu sei explicar, dizer para vocês. Agora, o modelo da máquina, não sei, porque as que eu tenho essa da Fadmax e tem uma Singer Facilita Plus, que é uma máquina antiga. Muita gente tem essa Singer também, ou parecida com essa. Aí serve. Tem máquinas que precisa um adaptador, um haste, que é baratinha lá na Fadmax e deve ter em outros lugares também. É uma haste que você adapta aos calcadores. Tipo, na minha Singer, por exemplo, precisa dessa haste. E nessa daqui já não, já vai o calcador direto. Então tá bom? Quando vocês, se vocês, não sei se a maioria vai ver esse vídeo, vocês têm que perguntar aonde vocês compraram. Antes de comprar, você já pergunta. Você diz, minha máquina é, por exemplo, uma Singer Facilita Plus. Esse calcador aqui que eu quero serve ou precisa da haste ou nem com a haste vai servir? Então vocês têm que primeiro perguntar. E aí depois, se o vendedor diz que serve, então deve servir. Agora, eu não sei se serve, porque depende, cada modelo de máquina é uma coisa. Assim, eu sei dizer que a maioria das máquinas serve, pelo menos com essa haste, com esse adaptador. A maioria serve, mas tem umas que não, então eu não sei se é a sua. Então você pergunta antes de comprar, porque depois aí já complicou, né? Boa tarde, essa máquina tua, ela borda? Tem os discos? Se tiver, passa o modelo pra mim, por favor. Essa daqui tá me perguntando se a minha máquina Singer, se ela borda e se tem os discos. Se vê que tem uma máquina parecida à minha, assim, Singer Facilita Plus, que em vez de mexer nos pontinhos decorativos com uma palanquinha, assim, eu não sei como, uma rodinha assim que você vai escolhendo o ponto decorativo, tem tipo uns discos. A minha não é essa dos discos, a minha tem essa rodinha que você vai escolhendo os discos e ela tem pontos decorativos. Não é que ela borda sozinha, não é uma bordadeira, é uma máquina de costura que tem pontos decorativos. Você pode, sei lá, fazer uma toalha de mesa, um caminho de mesa, um guardanapo e costurar aqui o ponto decorativo todo aqui, decorando o trabalho, mas não é uma máquina que borda sozinho, que borda nomes, que borda qualquer coisa. É uma máquina de costura com pontos decorativos, tá bom? Outra pergunta aqui, não sei em que vídeo foi, mas Oi, como fazer outros tamanhos? Também muita gente pergunta isso quando eu tô fazendo uma modelagem de uma blusa, por exemplo. E aí vocês veem que eu nos vídeos de modelagem eu faço com as minhas medidas. Então eu digo, gente, tem que colocar aqui 1/4 da circunferência do quadril. Aí eu falo, o meu quadril é 100, por exemplo. Então 1/4 é 25 centímetros. Então vou jogar aqui 25 centímetros no meu caso. Então, vocês têm que fazer todo o passo a passo que eu ensino com a medida de vocês ou da pessoa que você está fazendo a roupa, do filho, da filha, da cliente, da pessoa que você está fazendo a roupa. Se a minha 1/4 de circunferência é 25, é a minha, eu coloquei ali 25 pra mim. Você vai medir aí em você, se você, sei lá, é 80, então 1/4 é o quê? 20. Você vai colocar 20 em vez de 25 que eu coloquei. Aí eu falo aqui, minha medida de ombro, aqui tem que jogar, gente, a medida de ombro, aqui 12. 12 é o meu ombro, você vai medir o seu, da cliente, da pessoa que você tá fazendo a roupa. E se for 11, você vai colocar 11, não vai colocar 12 porque eu fiz 12. Que são com minhas medidas, tá entendendo? Mas o passo a passo você segue igual, só que na hora de jogar as medidas, você não vai jogar as minhas medidas. Você vê que eu sempre falo assim, no meu caso é 25, no meu caso é 12 e tal. Então você vai medir você toda, ou a cliente, a sua filha, quem você estiver fazendo a roupa.
E aqui tem um vídeo, eu vou deixar aqui linkado ou em algum card ou no final do vídeo. É um vídeo que eu expliquei como tirar todas as medidas, ombro, tudo, todas as medidas, busto, cintura, tudo. Então você vai naquele vídeo, aprende, tira todas as suas medidas, deixa já anotado em um papelzinho todas as medidas. E aí quando for para fazer modelagem, você olha lá aquelas medidas e já vai jogando, de acordo, eu vou falando, ensinando como fazer a modelagem, você olha as suas medidas, tira 1/4, que é dividido por 4, você tem 1/4 da medida e vai fazendo a modelagem, tá bom? Essas medidas não é que você tem pra vida toda, porque você vai engordando ou emagrecendo e as medidas mudam, entendeu? Então, de vez em quando, você tira as medidas outra vez e atualiza. Outra pergunta aqui demais que me perguntam é: este calcador, que é o calcador Ruffler, que faz as preguinhas, este calcador serve para tapete frufru, para tapete, esses tapetinhos de frufru? Primeiro, eu nunca fiz esse tapete frufru, eu já vi vídeos, sei como é, fica bonito. Até um dia queria fazer um teste e tentar fazer, mas nunca fiz. E assim, esse calcador não é pra fazer o tapete frufru já no tecido, porque tem que ter uma base, né, de jeans, um tecido grosso, e depois você vai com o calcador fazendo ou o franzido ou as preguinhas já por cima, com as tirinhas. Esse calcador eu acho que não serve pra fazer diretamente assim. Eu sei que existe um aparelho que é caro, tipo uns R$900 a 2.000 e poucos reais, que pra máquina industrial, não pra máquina assim comum doméstica, que você adapta esse calcador e ele sim faz já o tapete frufru já direto. Você só coloca as tiras já em cima do tecido base, você já faz o tapete frufru. Mas esse calcador Ruffler não faz isso tudo. Ele vai fazer o quê? Vai te adiantar um bom trabalho. Ele vai fazer todas as tiras. Você corta as tiras de tecido enorme primeiro e depois você vai nele só fazendo as tirinhas, o franzido ou as pregas. E tem outro calcador também, que é menorzinho, mais barato, que se for franzido, serve também, que é o calcador de franzir. Você primeiro franze toda a tira, todas as tiras, e depois pega essa tira já franzida ou já com prega e vai costurando em cima de novo no meio e fazendo o tapete frufru, tá bom? Porque eu já vi vídeo que tem gente que faz tudo manualmente, pega as tiras sem nenhum aparelho de calcador diferente, e vai com palito juntando e fazendo as preguinhas assim manualmente, vai demorar muito mais. Então com o calcador, tanto de franzir como o de pregas, você pelo menos já faz essas tiras mais rápido. Mas assim, o calcador sozinho não faz, já direto na base, já o tapete frufru, eu acho que não faz. A Marta Lana me perguntou qual a diferença de agulha 16 para 19, obrigada. Gente, ó, eu uso a mesma agulha praticamente para costurar tudo aqui, qualquer tipo de tecido. Quando eu vou costurar um tecido muito fininho, e aí eu testo no retalho primeiro e vejo que não tá costurando legal, que o ponto ficou miúdo, ficou frouxo, pulou ponto, aí eu vejo, minha agulha não é para esse tecido, o tecido é muito fininho, vou colocar uma agulha mais fininha. Aí eu coloco uma número 11, mais ou menos. Eu geralmente aqui tenho só dois números de agulha, que é a 11, mais ou menos, que é bem fininha para tecido mais fininho, que tem mais fino que isso, tem 9, tem mais fino, mas eu uso a 11 e a 14, que geralmente eu uso para tudo, para qualquer outro tecido. E depois disso tem a 16, que é mais para jeans, só que eu costuro jeans com a 14 e super bem. E depois, essa 19 eu nunca tive, nem sabia que tinha a agulha número 19, mas seria tipo pra lona, pra costura grossa mesmo, que eu não sei também nem se a máquina vai aguentar também tudo isso. Mas você não precisa ter 300 números de agulha. Tenha uma bem fininha, tipo 11 mais ou menos, e uma 14 mais ou menos, e com essas duas você se defende super bem. E uma pergunta aqui, que até hoje eu penso que todo mundo já sabe, mas todo mundo... Onde você mora? Eu moro na Argentina, em Buenos Aires. Eu sou brasileira, porque também já me perguntaram se eu sou brasileira. Pra mim tá óbvio, mas tem perguntas aqui perguntando isso, se eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Ou me perguntando de onde é esse sotaque. O sotaque aí já é complicado, porque eu sou brasileira, baiana, e morei 7 anos em São Paulo e já tô aqui há uns 14 anos, mais ou menos. Então... meu sotaque tá de Salvador, com um pouquinho de São Paulo e aqui, um pouquinho daqui de Buenos Aires. Então, esse é meu sotaque que vocês acham bonito, acham engraçado. Esse é meu sotaque desses 3 lugares que eu morei por muitos anos. E sou brasileira, gente. Moro na Argentina, Buenos Aires. Como coloco a linha de cone grande na máquina? Eu tenho essa máquina, mas não sei usar a linha com cone grande. Ela sempre cai quando começa a puxar a linha. Ela tá falando desses cones assim, grande. Que na máquina, ó, vou ver se eu mostro aqui a vocês. A máquina vem com um lugarzinho pra você colocar o cone pequeno.
Vem com o lugarzinho pra você colocar o cone pequeno. Se você colocar esse aqui, fica meio assim, balançando, caindo. Não funciona. Então, o que é que eu faço? Você pode colocar uma xícara aqui e colocar o cone dentro, aqui do lado da máquina, do lado ou atrás da máquina. Você pode colocar assim. Eu nunca fiz isso. O que é que eu fazia? Eu pegava o cone e colocava no chão. Tipo, a mesa tá aqui com a máquina, eu colocava esse cone no chão e vinha com ele e passava no chão um pouquinho assim atrás da máquina e vinha passando, e aí não cai. Ou você pode comprar, se puder, um suporte desse aqui, ó. Que aí você coloca os cones e ainda tem um lugarzinho aqui pra passar a linha e depois você passa na máquina. Então essas 3 maneiras, ou com suporte próprio, ou você deixar em uma xícara atrás da máquina, ou você deixa no chão também, tá bom? Aí resolve um pouco o seu problema. Minha interlock está com um ponto ruim. Como regular? Gente, eu não tenho interlock, nunca tive interlock. Eu já costurei na interlock em um trabalho que eu tive há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, lá em São Paulo. Eu trabalhei em uma confecção que tinha interlock, eu mexi um pouco, fiz algumas roupas aí. A interlock faz a costura tipo reta e overlock corta também, né? Você não precisa passar a costura reta na roupa e depois passar overlock. Ela já passa reta, overlock, corta, fica perfeitinha a costura. E a máquina, pelo menos essa que eu trabalhei, a aparência dela é grandona, era uma máquina industrial. Parecia um pouco a galoneira, um monte de botão. Eu nunca cheguei lá a regular essa máquina. Mas assim, ponto frouxo, regulagem de máquina, gente, não tem muito segredo e uma matemática certinha. Você tem que ir ajustando todos os botõezinhos e testando em um retalhinho. Você testa, costura um pedacinho, uns 5, 10 centímetros, tá frouxo ainda, mexe, aperta, folga. É um tempo, você fica uma meia hora ali ajustando, até que o ponto fique legal. Mexe em todos os botõezinhos de regulagem e vai ajustando. É assim, na reta também, na overlock também, é assim, não tem muito segredo. Qual o tamanho do paninho para fazer a abertura de camisa polo? A camisa polo, você pode pegar uma camisa polo aí do seu marido ou uma sua que for feminina ou de criança. Você vai ver, vai medir o tamanho, que geralmente é uns 15 centímetros para mulher. Para criança você pode colocar uns 12 centímetros. Para homem adulto você pode colocar até quase uns 20 centímetros. Depende, é a gosto também isso. Esse é o tamanho assim. Isso é a abertura. Aí você deixa uns 2 dedos, uns 3 centímetros a mais para depois você rebater a costura e passar um overlock. Então você deixa uns 2 centímetros ou 3 a mais. E de lado depende da técnica. Tem uma que você corta um tecido inteiro, que eu já tenho vídeo, vou deixar aqui os 2 vídeos de abertura de camisa polo. Tem um que é um tecidinho só, que você vai colocar atrás e fazer uma costura no meio. Esse você pode deixar de uns 12 centímetros assim de largura. Porque tem que dar um espaço de você dobrar e dobrar. Você deixa uns 12, 15 centímetros. Tem que dar um espaço para dobrar. Ou se você não vai dobrar, você vai passar overlock para dar o acabamento. E tem outra que são 2 pedacinhos de tecido. E aí você pode colocar também uns 12 centímetros, uns 10, 12. Aí tem que ver, né, gente? Faz um testezinho, tá bom? Mas assim, sempre é bom fazer maior, tanto no comprimento como essa base de centímetros que eu dei. Você sempre faz um pouquinho maior. E costura, faz como eu fiz lá no vídeo. E depois na hora de virar, se você antes de virar e costurar viu que tem muito tecido, você corta um pouquinho dos lados e dobra, entendeu? Ou corta um pouquinho embaixo, ou termina embaixo fazendo a overlock. É melhor fazer um pouquinho maior do que menor. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essas foram as perguntas. Se tiverem mais perguntas, pode me fazer aqui nos comentários e eu faço um segundo vídeo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau!